Em vários programas aqui, eu tenho falado de homens que tinham muito talento, mas que usaram esse talento muitas vezes para matar ou para conquistar. Alguns foram grandes guerreiros que realmente levaram prosperidade para muitos lugares, outros cometeram atrocidades. Dessa vez eu vou falar de um homem que não matou ninguém, mas que foi fundamental para a Europa no início do século XII e cuja vida resultou em muita melhora para muita gente. Bernardo de Clairvaux. Bernardo nasceu provavelmente em 1090 numa pequena cidade próxima de Dijon, na Borgonha. Seus pais eram aristocratas, pessoas que tinham, portanto, terras. Ele tinha 6 irmãos e, incrível, naquela época todos eles chegaram à juventude. Bernardo era o mais fraquinho, o mais franzino, então, enquanto seus irmãos, a princípio, seriam cavaleiros, ele foi encaminhado para ser educado, para estudar, aprender letras. E ele tinha talento, era um rapaz muito inteligente, com capacidade de aprendizado e, ao mesmo tempo, muito sensível. Ele era muito ligado à mãe, Alette, que morre em 1107. Bernardo depois diria que foi a morte da mãe que fez com que ele decidisse largar aquela vida de playboy, vamos dizer assim, que ele levava e buscar se aproximar de um conhecimento mais metafísico e se aproximar da vontade de seguir uma carreira religiosa. Ele começa a se dedicar, então, a estudos mais religiosos, teológicos, e vai se aprofundando, começa a escrever alguns textos. Em 1113, por sugestão do abade Stephen Harding, que era o chefe da abadia de Cité, ele decide ingressar nesta abadia. E leva junto com ele 27 pessoas, incluindo 4 irmãos, 2 tios, enfim, pessoas que ao longo daqueles anos anteriores ele vinha conquistando com aquela capacidade que ele tinha de falar, de oratória e de muita convicção no que acreditava. Ele vai participar então dessa abadia, que é a primeira abadia cisterciense. Aqui uma explicação rápida. Esse ideal da vida monástica tinha surgido ainda no início da Idade Média, ali por volta do ano 700, já existiam algumas. A partir do século XI, a abadia de Cluny se tornou a abadia mais importante e poderosa e várias outras abadias foram sendo construídas ou foram adaptando-se à ordem de Cluny. Aqui, o que é uma ordem, né? O monge não é um padre, ou seja, ele não pode rezar uma missa. O padre passa por um seminário e segue diretamente o bispo e o Papa. As ordens não têm bispos. As ordens vão ter um abade-chefe, claro, esse abade em geral tem uma formação teológica maior e pode rezar missas, mas a vida do monastério é que a ordem vai definir. Muito bem, a ordem de Cluny seguia, a princípio, os ideais do beneditismo, mas foi se tornando uma ordem e as abadias com muito luxo, com muitos excessos. E a abadia de Cîteaux surge como uma contraposição a isso. Ela tinha sido fundada em 1098 por Robert Molesme e Stephen Harding entrou nessa abadia como abade e acabou, pela sua capacidade, se tornando o abade-chefe desta abadia. Bernardo entra então lá em 1113 e rapidamente se destaca. Ele era um homem extremamente culto, extremamente inteligente, com uma capacidade de oratória e de sermões. Em 1115, Harding, o abade, decide que Bernardo e mais 17 monges vão para Clairvaux, aonde ele deve desenvolver uma abadia. Já existia uma abadia lá, mas ela estava praticamente abandonada, e então Bernardo e seus 17 monges vão praticamente construir a abadia e buscar que ela possa funcionar de maneira adequada. Pensa bem, gente, 17 monges construindo uma abadia que ficava na fronteira da Borgonha com Champagne, portanto, norte da França. Imagine o inverno. Bernardo, no começo, era muito rigoroso, assim, exigia demais de um ascetismo muito forte desses monges, o que acabou não dando muito certo, e ele acabou chegando num equilíbrio entre esse ascetismo, ou seja, abrir mão dos valores materiais, mas ao mesmo tempo da bondade, né? Que é algo fundamental no cristianismo, que fala sempre desta questão do amor ao próximo. Bernardo vai usar esse tempo também para escrever muito. E ele tinha um estilo muito particular. Ele usava de certas sofisticações, usava de analogias, aliterações, enfim, uma série de características que criam um estilo extremamente poético e agradável para a leitura e principalmente para quem ouvia. Lembre-se que boa parte da população era analfabeta e, portanto, era um padre ou um monge, no caso, que lia esses textos para as outras pessoas. Ele também vai escrever inúmeras cartas. 10 anos depois, essa abadia está em pleno funcionamento e torna-se extremamente popular. Porque Bernardo, com essa vida muito dura que ele impunha a si mesmo e ao mesmo tempo com essa
capacidade intelectual, com essa capacidade de oratória, vinha conquistando cada vez mais adeptos. Ele começa a ser consultado por príncipes, por duques, por nobres, por bispos. Inclusive, o próprio Papa o chama para conversar. O Bernardo, nesse período, se divide entre esse desejo de viver com os outros, de levar a palavra e de fazer obras caridosas ou de ajudar, com o seu desejo de uma vida monástica, de reflexão e de se aproximar de Deus. Mas ele leva essas duas vidas e vai ter um enorme sucesso com isso. Ele escreveu mais de 300 cartas. Essas cartas sobreviveram, elas são encontradas em algumas bibliotecas pelo mundo, aonde ele apresenta sugestões. Inclusive, uma das cartas ele dá mó dura no Papa, dizendo que a igreja estava se afastando da sua verdadeira vocação, com a corrupção, com os exageros de luxo. Em 1128 aconteceu o Concílio de Troyes, na França, que foi o conselho onde se determinou as regras e a estrutura da Ordem dos Templários, que tinha sido criada 10 anos antes, famosa Ordem dos Templários, que uma hora eu tenho que fazer um vídeo aqui, que foi criada para proteger os peregrinos que iam para a Terra Santa. Nesse conselho foi aprovada que essa ordem, portanto, estava dentro da Igreja Católica. Bernardo foi praticamente o redator dos princípios que norteariam a Ordem Templária. Ele nunca fez parte da Ordem Templária, mas teve também esse papel. Nesse período, havia uma grande disputa entre o Papa e o imperador do Sacro Império Romano, que é um título que tinha sido criado para Carlos Magno e depois da morte de Carlos Magno foi sendo passado para outros homens, quase sempre dos reinos que compunham, digamos, o que poderia se chamar de Alemanha da época. O imperador da época achava que ele que tinha que escolher o próximo papa, mas aconteceu um concílio que elegeu um papa sem a interferência do tal imperador. O imperador não teve dúvidas. Ele escolheu outro papa. Isso chamava-se antipapa. Pois bem, passou-se a ter 2 papas. Depois, não satisfeitos com 2 papas, houve uma outra reunião, um outro concílio e elegeu-se um terceiro papa. Enfim, a confusão estava instalada. Quem foi chamado para resolver o problema? Bernardo. Então imagina esse homem magrinho, pequenininho, que se alimentava mal, que dormia no chão, caminhando pela França, pela Itália e pela Alemanha para ir convencer esse monte de gente que vivia no bem e no melhor, que tinha que chegar num acordo. Em 1130 acontece um grande encontro e Bernardo consegue que Inocêncio seja então nomeado o único Papa, Inocêncio II. Inocêncio II vai ser um Papa fundamental para a história da Igreja Católica. Era assim, sabe aquelas coisas, o homem certo na hora certa? De padre ele tinha pouco, mas de líder ele tinha muito. Ele vai restaurar o poder da Igreja e vai, com isso, diminuir o poder do imperador e tornar novamente a Igreja muito forte e o poder do Papa a mesma coisa. Tendo tido esse enorme sucesso, Bernardo se torna uma espécie de superstar da época. De 1130 a 1145, qualquer assunto mais complexo, lá era Bernardo chamado para dar sua opinião, para participar. Ele participou da eleição de 6 papas. Ao mesmo tempo que Bernardo participava dessas grandes questões que moviam o mundo, a civilização ocidental da época, ele continuava o trabalho dele na abadia. A ordem cisterciense cresceu enormemente. O prestígio de Bernardo fazia com que muitas pessoas decidissem entrar para a ordem para serem monges. E também faltou eu falar uma coisa importante, o que diferenciava a ordem cisterciense das outras. Eram 3 os princípios básicos. Primeiro, naturalmente, que servir a Deus. Mas não servir a Deus de maneira apenas ascética, mas também o segundo princípio do trabalho. Todas as abadias cistercienses plantavam, produziam e tinham uma autossuficiência, inclusive muitas vezes vendiam para as populações. E o terceiro era o estudo. Foram as abadias beneditinas e depois cistercienses, mas primeiro as beneditinas, que os cistercienses resgatam esses valores, que preservaram muito da cultura ocidental clássica. Gregos, romanos, muito do que sobreviveu da cultura clássica sobreviveu nesses mosteiros e, portanto, embora muito rígido na doutrina do cristianismo e do catolicismo, o estudo de outras obras era muito importante. Bernardo também tinha esse outro lado, polemista. Um monge que ficou muito famoso, Abelardo. Já ouviu falar da história de Abelardo e Heloísa? Vou fazer aqui uma rápida digressão. Abelardo era um monge em Saint-Rémy, na França, e que também dava aulas. E ele conhece então essa jovem, Heloísa, filha de um homem muito importante na região, e eles se apaixonam, têm um filho. Imagina só, o monge que teve o filho com a moça. Isso vai virar uma confusão. Heloísa, claro que é colocada num convento, e Abelardo vai ser castrado. Ele continua no monastério, mas ele tinha uma visão extremamente ousada. Ele queria aproximar a fé da razão. E ele começa a escrever textos e fazer falas questionando uma série de aspectos
da doutrina e vai ganhando adeptos, evidentemente. Ele não era contra a igreja, mas ele questionava diversas questões. É claro que uma hora Bernardo vai se levantar, vai escrever textos e vão ficar famosos os embates entre Abelardo e Bernardo sobre a doutrina cristã e a doutrina católica. Bernardo, naturalmente, vai vencer o debate, até porque ele tinha mais apoio, e Abelardo vai ser obrigado a ficar quieto e proibido de publicar qualquer outro texto. Mas, no fim da vida, Abelardo vai chamar Bernardo e eles vão se reconciliar já no final da vida de Abelardo. Ou seja, também era capaz do perdão esse grande Bernardo de Clairvaux. Dá para dizer que nada de importante no mundo da Europa, claro, estamos falando ali, né, do centro da cultura ocidental, Alemanha, França, Itália, Igreja Católica, principais reis, nada de muito importante aconteceu que Bernardo não tenha participado. E sempre levando uma vida extremamente austera, o que, de novo, devia causar muita impressão àqueles homens, reis, duques e mesmo papas, bispos que viviam naquele luxo. Quando Bernardo se hospedava nesses castelos, ele pedia um quarto que só tivesse o chão, se recusava a dormir em camas, comia sopas, comia pouco, mesmo com a saúde fraca. É impressionante que ele tenha vivido até os 63 anos, morrendo em 1153, na abadia que ele tinha fundado e que tinha sido impulsionadora dos cistercienses, a abadia de Clairvaux. Logo após a morte de Bernardo, claro, começa informalmente um culto, né, à sua memória, e logo, pouco depois, em 1174, ele já é canonizado e passa a ser conhecido como São Bernardo. Tem um livro muito bom, que eu recomendo que você leia, que fala da vida de São Bernardo, que é dentro da série Os Cristãos. São 3 livros muito legais, um deles é sobre São Bernardo. Pensa o que era a vida na virada do ano 1100. Esse homem, franzino, magrinho, com uma saúde debilitada, dedicava-se ao estudo, conhecia muito das obras clássicas, escrevia textos, fazia sermões, comandava uma abadia que acabou estimulando a criação de centenas de outras abadias, convenceu nobres e padres e bispos de quem devia ser o Papa no momento em que existiam 3 diferentes, era ouvido para todos os assuntos, andava para lá e para cá a pé e conseguiu influenciar o mundo naquela época. Um homem realmente admirável, que eu queria ter conhecido, Bernardo de Clairvaux.